Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria Santíssima no documento de Paulo VI, nosso 66º encontro. Vamos trabalhar o parágrafo 49 e 50, quando ele nos fala do rosário. Depois, esse rosário nós vamos completar com os mistérios luminosos acrescentados pelo Papa João Paulo II. Mas como aqui fala o Papa Paulo VI, ainda não se tinha nem em memória esses mistérios que mais tarde o próprio Papa João Paulo II acrescentará ao rosário. O rosário, chamado terço, coroa, da bem-aventurada Virgem Maria, segundo a tradição que foi acolhida e autorizadamente proposta pelo nosso predecessor São Pio V, então está lá ligado à história da Igreja, quando São Pio V, então, propôs o Santo Rosário. Consta de vários elementos, dispostos de modo orgânico. Primeiro elemento, a contemplação em comunhão com Maria de uma série de mistérios da salvação, sapientemente distribuídos em 3 ciclos. Papa João Paulo II vai colocar um 4º ciclo, que exprime o gozo dos tempos messiânicos, os mistérios gozosos, a dor salvífica de Cristo, os mistérios dolorosos e a glória do divino ressuscitado que inunda a Igreja, os mistérios gloriosos. O Papa João Paulo II vai acrescentar os mistérios luminosos. Uma tal contemplação pela sua natureza, conduz à reflexão prática e suscita estimulantes normas de vida. Segundo, a oração dominical ou Pai Nosso, que pelo seu imenso valor está na base da oração cristã e a nobilita nas suas diversas expressões. Essa oração do Pai Nosso é uma oração que saiu do próprio lábio de Jesus, ensinando os seus discípulos a estar em oração. Então, nós repetimos a oração que Jesus nos ensinou. C. A sucessão litânica, em forma de litania, da Ave Maria, repetição, que resulta composta da saudação do anjo à Virgem Santíssima, Lucas capítulo 1, versículo 28, e do bendizente obséquio de Isabel, isto é, saudação de Isabel a Maria, Lucas capítulo 1, versículo 42, ao que segue a súplica eclesial, isto é, Santa Maria. Então, a Igreja em súplica à Virgem. A série continuada das Ave Marias, a série continuada das Ave Marias é uma característica peculiar do Rosário. E o seu número, na forma típica e plenária de 150, o Papa João Paulo II vai acrescentar mais 50, então são 200, mas na época Paulo VI era 150, apresenta uma tal ou qual analogia com o saltério. Como os salmos são 150, as Ave Marias são 150, expressando com isso os 150 salmos através da recitação da Ave Maria. E é um dado que remonta à própria origem do piedoso exercício. Mas este mesmo número, de acordo com o costume comprovado, dividido em dezenas coligadas a cada um dos mistérios, distribui-se nos 3 ciclos, Papa João Paulo II vai colocar 4, acima mencionados, dando lugar ao conhecido terço,
de 50 Ave-Marias, o qual entrou em uso qual medida normal do mesmo exercício e, como tal, foi adotado pela piedade popular e sancionado pela autoridade pontifícia, que o enriqueceu com numerosas indulgências. Eu só queria lembrar, né, que esse rosário era dividido em 3 terços. Isto é, o rosário expressa a unidade de 150 Ave-Marias, e a terça parte, ela correspondia aos mistérios gozosos, uma terça parte aos mistérios dolorosos e uma última terça parte aos mistérios gloriosos. Então, o terço significa 1/3 do rosário. Hoje, com o acréscimo que o Papa João Paulo II fez, nós já não temos 1/3, nós temos 1/4, né? Mas ainda se costuma chamar as 50 Ave-Marias, mesmo que já não corresponda a 1/3 do rosário antigo, continua a chamar terço, né? Depois, no rosário, segue a doxologia do Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que, em conformidade com uma orientação generalizada da piedade cristã, encerra a oração com a glorificação de Deus uno e trino, do qual, pelo qual e para o qual são todas as coisas. Tudo se direciona para Deus, princípio e fim de todas as coisas. Já o número 50 nos diz: estes são, pois, os elementos do Santo Rosário. Cada um deles tem a sua índole própria, que, acertadamente compreendida e apreciada, deve refletir-se na recitação, a fim de que o mesmo rosário exprima toda a sua riqueza e variedade. Quer dizer, não é só recitar, mas é também contemplar e meditar os mistérios que são ali celebrados. Não de uma forma mecânica, mas também de uma forma de poder entender todo o mistério da nossa salvação, que é celebrado naquele rosário, né, que nós rezamos, né, porque ali está toda a ordem da salvação. Essa recitação, por conseguinte, tornar-se-á grave e implorante na oração dominical, líria e laudativa no transcorrer calmo das Ave-Marias, contemplativa na reflexão atenta sobre os mistérios, então sempre devo levar a uma reflexão, meditação pelos mistérios, e adorante na doxologia trinitária. Isto nota-se em todas aquelas maneiras como costuma ser recitado o rosário, quer privadamente, isto é, em família, recolhendo-se aquele que ora na intimidade com o Senhor, em família ou individualmente, quer comunitariamente ou por vários fiéis reunidos em grupo, para criar condições para uma particular presença do Senhor, ou ainda publicamente em assembleias para as quais é convocada qualquer comunidade eclesial. Então, essa questão da reza do rosário é uma realidade, um valor de uma piedade e um significado teológico também grande na reza desses rosários, né, porque justamente nós nos colocamos diante desse grande mistério da nossa salvação e podemos refleti-lo. É claro que com o acréscimo de João Paulo II, enriquece ainda com a vida pública de Jesus, que é chamado também os mistérios de luz, que ainda nós vamos refletir. Primeiro vamos terminar esse documento do Papa Paulo VI, para depois entrar nesse documento sobre o Rosário de João Paulo II, que vale a pena também a reflexão. Ele mais detalhadamente vai falar sobre esses mistérios e as suas meditações, mostrando esse valor que tem na espiritualidade,
cristã. É claro que nós não podemos desprezar aquilo que serve para o crescimento da nossa fé na intimidade da simplicidade da oração do terço, né? Sempre em oração individual, em oração de família, em oração de comunidade, em oração também de alguns eventos. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.